Os responsáveis da defesa e dos serviços de inteligência dos Estados Unidos estão preocupados que uma invasão israelense no Líbano possa inflamar ainda mais os grupos de procuração do Irã na região e cimentar a cooperação militar de Teherã com a Rússia. Os receios daquilo que atuais e antigos funcionários dos Estados Unidos descreveram o centro do Iraque como verdadeiros efeitos secundários e terciários de um ataque terrestre israelense ao Hezbollah estão sendo levantados como muito reais pela inteligência dos Estados Unidos, que afirma que a Rússia está considerando aumentar o seu apoio ao chamado Eixo da Resistência Iraniana. Em 7 de junho, o presidente Vladimir Putin disse que a Rússia considerará o envio de armas aos adversários dos países ocidentais que fornecem armas à Ucrânia. Ele não especificou para onde tais armas poderiam ser enviadas, dizendo apenas que poderiam ser estados ou mesmo outras entidades legais que enfrentam certa pressão daqueles países que enviam armas para a Ucrânia e incitam o governo de Kiev a usá-las contra os russos, contra o território russo. De acordo com a inteligência americana, a maior ameaça neste momento está se concentrando no Baixo Mar Vermelho, no Iêmen. De acordo com informações coletadas pela inteligência americana e vazadas de forma proposital pelo governo americano, o presidente Putin considerou fornecer aos terroristas Houthis sediados no Iêmen Ocidental os mísseis balísticos de cruzeiro antinavio KH-31 e entre outros. Essa situação não é nova. Em novembro do ano passado, o jornal Wall Street Journal informou que o grupo Wagner da Rússia, um grupo paramilitar, planejava fornecer ao Hezbollah um sistema de defesa aérea russo S-400. Por isso, a preocupação de um ataque israelense dentro do Líbano, isso provavelmente levará a um aprofundamento ainda maior do relacionamento militar que o Irã tem com a Rússia para ajudar o Hezbollah a se defender. No entanto, a preocupação dos Estados Unidos gira em torno de seu próprio interesse no Oriente Médio e não das condições de Israel. A Rússia é aliada das forças iranianas e de grupos aliados que apoiam o presidente Bashar al-Assad na Síria. Em janeiro, por exemplo, o principal funcionário do Kremlin para o Oriente Médio, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros Mikhail Bogdanov, recebeu uma delegação dos Houthis em Moscou, que tenta arrumar alguma forma de retalhar os Estados Unidos por fornecer armas a Kiev. Fornecer armas aos Houthis, no entanto, é potencialmente mais sensível do que ajudar o Hezbollah, devido aos esforços da Rússia para cortejar os estados do Golfo ricos em petróleo e que auxiliam os russos em sua guerra na Ucrânia, com munições de artilharia e drones de vários tipos. Mas o que é esse míssil KH-31 e o que ele representa de ameaça? Trata-se de um míssil de projeto soviético e com produção russa, capaz de engajar alvos marítimos em velocidade supersônica, ou seja, são mísseis táticos antinavios criados especialmente para serem operados por aeronaves do modelo MiG. No entanto, nas mãos dos terroristas Houthis, o míssil poderia ser acoplado e adaptado a um lançador terrestre para disparar contra as embarcações da coalizão internacional atualmente presente no Baixo Mar Vermelho, e como o míssil possui um buscador de radar ativo para ser usado contra embarcações de até 4.500 toneladas. Além do mais, o míssil tem alcance mínimo de 7,5 km e alcance máximo de 70 km. E quando disparado, o míssil desliza sobre o mar a baixa altitude à medida que se aproxima do alvo, atingindo-o com a sua ogiva penetrante. As últimas viagens do secretário de Estado americano Antony Blinken no Oriente Médio visavam tratar exatamente sobre essas questões para impedir que isso acontecesse. De acordo com a inteligência americana, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, interveio para impedir que Putin fornecesse mísseis KH-31 aos Houthis. As discussões ocorreram após a visita de Putin em dezembro do ano passado à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos. Durante a reunião de dezembro, a Reuters relatou que Putin e Mohammed bin Salman concordaram em remover as tensões na região.
Qual a posição dos Estados Unidos diante de uma grave ameaça como esta, em ter terroristas armados, muito bem armados, ainda mais com sistemas antinavios que poderiam ocasionar graves avarias contra navios comerciais e até mesmo militares dos Estados Unidos? Agradeço a todos que estão visitando e comprando na loja oficial do Área Militar. A cada compra de camiseta, caneca, entre outros produtos, vocês estão ajudando no meu trabalho em trazer mais informações aqui no YouTube. Então acesse umapenca.com/área militar. Qualquer esforço russo para fornecer armas a um membro do chamado Eixo de Resistência do Irã, que luta contra os Estados Unidos e os seus aliados, seria uma reviravolta. Moscou comprou milhares de drones iranianos e aproveitou a experiência da República Islâmica para produzir internamente a sua própria versão do drone Shahed iraniano. A Rússia também recorreu ao Irã para obter mísseis balísticos terra-terra. Os Houthis geralmente dependem de drones e mísseis balísticos para atacar navios. O seu arsenal de mísseis de cruzeiro contém modelos baseados na produção iraniana. Os dois mísseis mais proeminentes que os Houthis exibiram são os mísseis Quds e os mísseis Al-Mandeb 2. Mísseis de cruzeiro são geralmente mais lentos do que os mísseis balísticos, mas voam baixo em relação ao solo, tornando-os mais difíceis de detectar e mais precisos, porque podem ser guiados durante todo o voo. O míssil supersônico antinavio KH-31 já demonstrou a sua potencialidade e tem sido amplamente exportado, inclusive para a Venezuela e o Líbano antes da Guerra Civil. Os Houthis começaram a atacar navios comerciais no Mar Negro em novembro, no que consideraram ser solidariedade com os terroristas de Gaza. Os seus ataques representam um desafio ao objetivo da administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de evitar um alargamento da guerra em Gaza. Os ataques dos Houthis aumentaram à medida que os combates entre Israel e o Hezbollah se intensificaram em junho deste ano. Vale destacar que a Arábia Saudita e a Rússia também são parceiras numa aliança energética denominada OPEP+. Especialistas em energia dizem que a Arábia Saudita fez a maior parte do trabalho pesado para apoiar os preços do petróleo russo ao restringir a produção, enquanto a Rússia e os Emirados Árabes Unidos beneficiaram-se de preços mais elevados no mercado internacional e de mais produção. A Rússia depende das receitas do petróleo para financiar a sua guerra na Ucrânia. A Rússia depende de estados do Golfo ricos em petróleo para mostrar que não está isolada no cenário mundial. Toda essa influência da Rússia tem um significado. Putin vê os Estados Unidos como responsáveis pelos ataques ucranianos a embarcações russas no Mar Negro. É possível que ele use o Mar Vermelho como vingança. A Rússia vê a ampliação da guerra no Oriente Médio como uma oportunidade de impor custos aos Estados Unidos em relação ao seu apoio à Ucrânia. Mas o Kremlin está limitado por seus laços diplomáticos com o Golfo e se concentra em lutar na Europa. Quando comecei a receber penalizações do YouTube por trazer análises sobre geopolítica e guerra que os grupos politicamente corretos não gostam de ver e ouvir, eu precisei criar o canal Analytics e já ultrapassamos a marca de 10 mil inscritos. Por isso eu conto com a sua presença. Se inscreva e ative as notificações.